Era 1 da manhã e eu estava sofrendo uma das piores dores de dente da minha vida. Aquela noite eu não conseguia dormir e era um incômodo que parecia que só podia piorar. Os breves momentos de alívio eram enganosos, porque de repente vinha uma dor intensa que quase me fazia chorar. Era doente e chegava a subir pela mandíbula até os ouvidos, envolvendo toda a cabeça. Virei de lado na cama várias vezes e tentei respirar fundo. Tentei ignorar, mas de tempos em tempos voltava com mais força. Eu normalmente tinha ibuprofeno, mas justamente naquela semana tinha acabado e eu não repus. Pensei em aguentar até amanhã, mas a dor estava me vencendo, então me levantei, coloquei uma jaqueta por cima, peguei as chaves e desci. A farmácia ficava na esquina da minha rua. Quando cheguei, vi que estava fechada, as luzes apagadas e o interior escuro. Fiquei parada um segundo olhando para ela com raiva, como se isso fosse mudar alguma coisa. Eu sabia que antes aquela farmácia funcionava 24 horas, mas já não funcionava mais. Mesmo assim, na minha cabeça a necessidade de conseguir algo para a dor era maior do que a lógica. Pensei em caminhar até a farmácia seguinte, que ficava a umas 5 ruas. Aquela hora eu não gostava de estar na rua, mas a dor estava nublando meus pensamentos. Comecei a me afastar e no meio da quadra aconteceu algo que me fez parar. Uma luz branca me iluminou por trás, como se alguém tivesse acendido um refletor forte apontado para mim. Virei e vi que a farmácia da esquina estava acesa, não toda, mas a área da janelinha sim. Do lado de fora dava para ver uma luz interna e atrás do vidro se distinguia a presença de alguém. Meu primeiro pensamento foi que tinham aberto tarde por algum motivo ou que os funcionários estavam fazendo inventário e poderiam me atender pela janelinha. A dor me empurrou a voltar quase correndo e me aproximei do vidro. Bati várias vezes, no começo de leve e depois com mais força. Esperava ver a pessoa se virar, me perguntar o que eu precisava ou fazer algum gesto. Atrás da janelinha havia um homem de perfil, parado, olhando para um ponto que não era eu. Ele não me olhava, nem piscava, ou pelo menos eu não percebi. Bati de novo, com mais força e muita impaciência. Por um segundo pensei que talvez ele fosse surdo ou estivesse usando fones de ouvido. Bati outra vez e esperei. Então o homem virou a cabeça na minha direção, devagar e sem expressão, e naquele momento me faltou o ar. Ele tinha um buraco na testa, como se a bala que atravessou sua cabeça tivesse acabado de sair. Não era uma ferida antiga nem uma cicatriz. O sangue parecia real e o buraco quase me deixava ver a parede do fundo. O rosto dele não parecia vivo, mas também não parecia o de um manequim. Fiquei imóvel, com a mão ainda perto do vidro. Foi aí que lembrei de algo que eu já sabia, mas ao qual nunca tinha dado importância. Muito antes de eu alugar naquele prédio, antes mesmo de eu morar naquela região, houve um assalto naquela farmácia. Um caixa morreu, ou pelo menos era isso que os vizinhos antigos comentavam como um fato e não como um boato. E essa foi a razão pela qual deixaram de trabalhar de madrugada. Não sei quanto tempo durou aquele instante, mas para mim pareceu eterno. Não reparei se o homem abriu a janelinha nem se levantou a mão. Só vi o buraco na testa e aquele olhar vazio. Me virei e corri. Não fiquei para conferir se era uma alucinação causada pela dor. Corri de volta para o prédio, subi rápido e entrei no meu apartamento. Tranquei a porta e fiquei encostada nela por alguns segundos, tentando entender o que eu tinha acabado de ver. A dor de dente continuava ali, tão forte quanto antes, mas já não era o que mais me importava. Percebi que não voltaria a sair. Fiquei um tempo andando pela sala, com a mandíbula apertada, até tomar uma decisão que me dava vergonha, mas que era mais segura. Bati na porta de uma vizinha de confiança. Era tarde e eu tinha vergonha de incomodá-la àquela hora por causa de um remédio, mas preferia isso a voltar a pisar na rua. Por sorte, era uma vizinha muito gentil e não só tinha ibuprofeno, como me deu alguns comprimidos, como também percebeu meu nervosismo e me ajudou a me acalmar.
De fato, eu confessei o que tinha visto, e embora no começo eu tenha notado um pouco de incredulidade no olhar dela, no fim ela acreditou em mim. A única coisa que me disse foi para eu não contar isso aos outros vizinhos, já que muitos conheciam o rapaz que morreu e poderiam se sentir ofendidos. Agradecida, voltei para casa, tomei um comprimido e me deitei, e felizmente o ibuprofeno fez efeito imediato, porque adormeci depois de uns 15 minutos. Na manhã seguinte, a farmácia estava como sempre, aberta e com uma atendente que eu já conhecia. Naquela noite eu entendi algo simples. A gente pensa que sair tarde é perigoso por causa dos criminosos. E sim, é mesmo. Mas também existem outras coisas à espreita durante a noite, e talvez elas não te façam mal físico, mas podem te dar um bom susto. Olá, comunidade de relatos. Eu não sei como é onde vocês moram, mas cá, muitos dos cemitérios ficam nos arredores. São muito raros os que estão dentro das áreas urbanas, e isso acontece principalmente porque as cidades cresceram e acabaram alcançando alguns deles. Quando eu estava na faculdade, aceitei todos os trabalhos possíveis para ajudar meus pais a pagar meus estudos, sobretudo porque meu curso de gastronomia é bastante caro. Na verdade, o que vou contar aconteceu quando eu estava de férias, mas eu tinha até 3 empregos ao mesmo tempo. Eu estava tentando juntar dinheiro para fazer minhas práticas por um semestre na Espanha. Entre todas as vagas às quais me candidatei, fui aceito em uma agência de segurança onde trabalhava um colega do meu pai, para cobrir folgas no turno noturno. Esse senhor se comprometeu a me colocar em lugares onde eu pudesse dormir por alguns períodos e assim descansar um pouco dos outros trabalhos que eu tinha. Achei o acordo excelente, um grande favor que estavam me fazendo, e geralmente eu era escalado para escritórios, fábricas e outros lugares onde, sendo sincero, eu nem fazia rondas. Quase sempre eu me acomodava em uma cadeira, dormia por alguns momentos, e de manhã esperava o outro guarda chegar para ir embora e voltar para casa, tomar um banho e seguir o dia no outro emprego. Parece mais pesado do que realmente era, mas vou contar sobre um lugar em especial para onde me enviaram numa noite. Um cemitério. E sim, para mim também pareceu estranho precisarem de um guarda em um cemitério. Me apresentei no escritório porque me disseram que alguém me levaria até o local, que ficava bem longe da cidade, e que também passariam para me buscar de manhã, já que não havia transporte que chegasse até lá. Assim, um dos supervisores precisava levar e buscar as pessoas. Poucos aceitavam ir, mas aparentemente pensavam que estavam me fazendo favores, que estavam me dando os lugares mais fáceis, e alguém decidiu que naquela noite eu seria enviado para lá. O pretexto foi que ali também eu poderia ficar dormindo tranquilamente. Foi assim que o supervisor me disse, quase como uma repreensão. Ele explicou que no local havia um vigia próprio, o vigia do cemitério, mas que já fazia 4 meses que a agência de segurança também prestava serviço ali. Quando perguntei o motivo, ele respirou fundo antes de responder. Veja bem, as pessoas que têm seus mortos ali são gente com dinheiro e decidiram pagar porque algo estava acontecendo com as tumbas. Senti um arrepio ao ouvir isso e lembro até hoje do lugar exato onde estávamos quando ele disse aquilo, parados em um semáforo antes de pegar a estrada para sair da cidade. Perguntei o que estava acontecendo com os túmulos. Olha, o senhor mais velho que você vai cuidar, você vai conhecê-lo. Eu mesmo já tive que passar uma noite lá e duvido que ele seja capaz das coisas das quais o acusam, mas as tumbas têm sido profanadas. Não quero entrar em detalhes que você não precisa saber, só vou te dizer que abriram as tumbas. Dizem que o senhor deixa pessoas entrarem para que façam rituais, ou que são pessoas que vão se vingar dos corpos daqueles que em vida as trataram mal. Eu tive a sorte de não ver nada, mas de vez em quando continua acontecendo coisas estranhas. O supervisor falou sobre isso durante o resto do caminho.
contando que nenhum dos guardas havia visto os responsáveis. Fora que todos haviam passado quase todo o tempo com o vigia. Ele não era quem deixava entrar, fosse quem fosse, com aquelas intenções no cemitério. O mais estranho de tudo é que o lugar ficava no meio do nada, a quilômetros da casa ou da luz mais próxima. Quem quer que fosse até lá chegava caminhando por aquela longa estrada ou então entrava pelo lado do bosque, um bosque denso e profundo. Quando chegamos, o vigia abriu para nós uma pequena porta dentro daquele enorme portão de ferro. Era um senhor de uns 70 anos, disse que não me conhecia e me recebeu da forma mais amável possível. De verdade, foi incrível. Me ofereceu café e algumas bolachas que tinha ali, e disse que estava mais tranquilo desde que nós também colocávamos guardas no local. Segundo disse, ele nunca tinha gostado daquele lugar à noite, quando precisava vigiá-lo sozinho. O supervisor ficou para tomar um café conosco. Disse que precisaria disso para não dormir no caminho de volta. O vigia me falou que eu podia ficar ali, que ele fazia rondas de vez em quando, mas que na verdade não era necessário. Mesmo assim, tentei ficar acordado por um bom tempo, até que o sono me venceu completamente. Acordei já bem tarde na madrugada com o som do vento entrando por uma fresta da porta. O vigia estava dormindo na cadeira à minha frente. Peguei a lanterna dele e saí. Quando acendi a lanterna, percebi uma coisa. Era a primeira vez que eu olhava para dentro do cemitério. Não há como aquela imagem, um cemitério sendo iluminado na escuridão apenas pela sua lanterna, não provocar algum tipo de medo. Decidi dar uma volta, pelo menos para conhecer o lugar, sem me afastar muito, mas de alguma forma, quando pensei que voltaria por um caminho paralelo ao que tinha seguido, acabei me perdendo dentro daquele lugar. Percebi que não estava no caminho certo porque de repente comecei a descer. O cemitério seguia por uma colina abaixo. Não quis avançar mais quando vi que a inclinação ficava cada vez mais acentuada. Não se via o fim daquelas fileiras de túmulos e decidi voltar, mas um som às minhas costas chamou minha atenção. Olhei novamente para baixo e havia algo ali. Era provavelmente uma pessoa fazendo um som que eu não reconhecia. Decidi descer um pouco mais. Eu não podia permitir que algo acontecesse naquela noite em que eu estava ali. Tinha duas opções: fazer barulho e tentar assustar qualquer pessoa que estivesse ali, ou apagar a lanterna e avançar de forma silenciosa para surpreender quem quer que estivesse ali. Pensei que a primeira opção poderia ser perigosa. Se fosse uma pessoa armada, ela me veria antes que eu pudesse vê-la. Então apaguei a lanterna e comecei a descer. Não avancei muito quando ouvi claramente a origem daquele som. Entre os túmulos havia uma figura muito magra e nua, de cabelos longos. Se fantasmas existem, eles se parecem com aquilo que estava ali. Meu corpo deixou de me obedecer. Entrei em um tipo de transe defensivo que me fez pegar uma pedra ou um pedaço de lápide e arremessar contra aquela figura. Acertei em cheio as costas. Ela se virou para mim, os olhos brilharam, mas juro que parecia não ter boca. Aquilo me viu, mas saiu correndo para a escuridão e eu corri de volta até a guarita do vigia que acordei aos gritos. Nos trancamos ali até amanhecer. O vigia parecia acostumado a fazer isso. Assim que o sol começou a nascer, caminhamos até o lugar onde eu tinha tido aquele encontro. Percebemos que aquela pessoa, aquela mulher, por assim dizer, havia conseguido quebrar um pedaço de lápide e arrancá-lo. Não parecia ter usado nenhum tipo de ferramenta. Não consigo acreditar na sorte que tive de agir. Digo isso porque se eu não tivesse feito aquilo, talvez ela tivesse me visto antes. O vigia me disse que se eu contasse o que vi, apenas iriam rir de mim. Então apenas registramos que vimos alguém lá dentro, mas não descrevemos como era. Ainda penso no fato de que ele continuou trabalhando ali, em um lugar para onde eu nunca mais voltei. Eu adoraria ir visitá-lo, perguntar mais sobre tudo aquilo, mas uma coisa eu tenho certeza: nunca,
Jamais, nem de dia, eu pisaria naquele lugar novamente. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Adriano Guardiano e isso aconteceu comigo há mais anos do que me lembro, mas até hoje não me deixa dormir. Há noites em que fecho os olhos e volto a ouvir um grito que saiu de um homem, mas não soou como um grito humano. Desde então, o som me leva de volta de repente aos corredores internos do Vaticano. Eu trabalhava dentro do Vaticano, em uma área de arquivo e tradução. Meu trabalho era simples, só revisar documentos antigos, traduzir o que fosse necessário e registrar tudo de forma organizada. Por esse motivo, eu tinha acesso a depósitos internos com portas duplas, câmeras e controle de chaves. Naquele dia, fui designado para acompanhar um monsenhor e 2 agentes de segurança a um depósito reservado. O monsenhor trazia um inventário impresso e uma pasta com anotações. Entramos por um corredor estreito, iluminado por uma luz branca fixa. O ar era frio e cheirava a madeira úmida. O monsenhor me apontou uma caixa específica em uma estante metálica. Ela tinha um selo simples e um número de controle. Um dos agentes a desceu com cuidado e a colocou sobre uma mesa metálica. Quando abriram a caixa, saiu um cheiro forte de papel velho e poeira. Dentro havia documentos em latim, um caderno escuro de capas gastas e uma pequena bolsa de couro fechada com um selo antigo. A bolsa estava acomodada sob os papéis, como se alguém a tivesse escondido. O monsenhor me indicou que traduzisse partes do caderno em voz baixa. A letra era apertada, escrita com pressa, e o texto parecia um registro interno. Tinha nomes cortados, frases repetidas sobre contenção e custódia e notas curtas sobre um caso que não estava explicado em detalhes para qualquer um. Enquanto eu lia, o monsenhor ia me apontando linhas específicas, como se já soubesse o que procurava. Nesse momento, entrou um funcionário da manutenção. Ele vinha com autorização, e o agente o deixou passar porque havia uma revisão programada de ventilação naquela área. O homem caminhou normalmente, olhando para o teto e as grelhas, e se aproximou da mesa sem olhar diretamente para o que tínhamos. Quando ficou a poucos passos, parou com o olhar perdido. Sua respiração falhou, e ele caiu no chão com um impacto forte, como se o corpo tivesse desligado. Dei um passo por instinto para ajudá-lo, e um agente me puxou para trás. O funcionário ficou rígido, apertou a mandíbula e o pescoço se tensionou. Abriu os olhos de repente e as pupilas se dilataram até parecerem pretas sob a luz branca. Na borda, formou-se um aro avermelhado fino. Ele sustentou meu olhar com uma fixação que me deixou gelado. Começou a falar, mas a voz não era a dele. Soava como 2 vozes ao mesmo tempo, uma em tom normal e outra mais grave por baixo. Disse frases completas em latim. Eu entendia o que dizia e percebi que não eram palavras soltas. Ordenou que eu o olhasse e repetiu meu nome com uma pronúncia exata, como se me conhecesse. O médico interno chegou rápido com apoio. Quando tentou verificar pescoço e pulsos, o funcionário reagiu com uma força que não correspondia ao corpo dele. Ele se arqueou, empurrou e tentou morder. Os agentes o seguraram para que não se machucasse e, nesse esforço, ele soltou um grito longo que encheu o depósito. O grito não subia e descia como um grito normal. O monsenhor virou-se para a mesa e fixou o olhar na pequena bolsa de couro. O rosto dele mudou imediatamente. Ordenou que fechassem o depósito, retirassem o funcionário e isolassem o material. Um agente pegou o caderno com luvas, o outro selou a caixa e a bolsa foi colocada em um container sem ser aberta e fechado com um selo de segurança. Quando levantaram o funcionário, ele virou a cabeça para mim. Olhou-me fixamente com aqueles olhos pretos e o aro vermelho. Disse uma frase curta em latim
e depois soltou algumas palavras em italiano com uma pronúncia estranha, como se a boca não obedecesse. O médico pediu que o retirassem imediatamente. O levamos pelos corredores internos em direção a uma capela de serviço. A porta do depósito ficou fechada com registro. A mim, ordenaram que os acompanhasse porque o Monsenhor queria que eu repetisse exatamente o que fosse ouvido em latim e anotasse tudo. Caminhei atrás, com a garganta apertada, olhando as costas daquele homem amarrado e com uma ideia clara na cabeça. Algo dentro dele sabia o que havia naquela bolsa. Chegamos a uma capela de uso interno por corredores que ninguém vê. A segurança abriu portas com chaves e fechou atrás de nós. O funcionário vinha imobilizado, respirando em puxões, com a cabeça se movendo como se procurasse alguém. O médico caminhava ao lado dele, cuidando para que não se machucasse. O Monsenhor vinha comigo, com o caderno debaixo do braço, e repetiu que eu deveria ouvir e anotar tudo o que saísse em latim. A capela era pequena e prática, sem adornos para visitantes. Tinha bancos simples, um altar, um grande crucifixo e uma mesa lateral. O ar cheirava a cera e pedra úmida. A segurança controlou a entrada e deixou um agente do lado de fora. O outro ficou dentro, perto da porta, atento a qualquer movimento. O médico pediu uma superfície firme para imobilizar o funcionário sem machucá-lo. Colocaram-no no chão sobre uma lona e prenderam correias largas para que ele não quebrasse o pescoço com os movimentos. O funcionário alternava entre calma e sacudidas. Na calma, ficava com a boca entreaberta, respirando forte, olhando para cima como se estivesse ouvindo algo. E nas sacudidas cerrava os dentes, tensionava os braços e soltava uma risada de deboche que soava muito assustadora. Essa risada saía sem alegria, como se fosse apenas zombaria, e depois vinha um rosnado mais profundo e o corpo endurecia outra vez. O container com a pequena bolsa de couro ficou do lado de fora, em uma sala contígua. O Monsenhor ordenou isso assim que entramos, e um agente o levou. Fecharam aquela porta e ela ficou sob custódia. O funcionário virou-se várias vezes naquela direção, como se soubesse exatamente onde estava o container. Cada vez que girava a cabeça, os olhos escureciam um pouco mais e o aro avermelhado voltava por momentos. O sacerdote autorizado chegou, entrou sério, cumprimentou o Monsenhor com uma frase curta e olhou imediatamente para o funcionário. Falou primeiro com o médico, verificou respiração e pulso. Depois me pediu que me colocasse ao lado, para ouvir bem. Perguntou se eu podia repetir latim sem mudar uma palavra. Eu disse que sim, e ele me pediu que anotasse tudo o que ouvisse e que se o funcionário dissesse algo em latim, eu repetisse em voz baixa assim que fosse dito. O rito de exorcismo começou com orações firmes e claras. Assim que o sacerdote pronunciou a primeira parte, o funcionário abriu a boca e soltou um grito demoníaco que vibrou no meu peito. Foi um grito longo, como se não precisasse de ar. Depois do grito, a garganta do funcionário fez um som estranho, como se forçasse mais do que um corpo aguenta. E então começou a falar com aquela voz dupla. Uma voz soava normal, e a outra saía por baixo, mais grave, como se viesse do peito. Ele nos lançou insultos, ameaças e frases em latim bem formadas. Não era balbucio, era um latim muito claro, com sentido e intenção. O pior veio quando começou a dizer coisas internas do prédio. Disse sobrenomes de funcionários, mencionou um número de porta e uma palavra-chave que eu tinha visto em registros de acesso e que não se usava fora daquele ambiente. O Monsenhor me olhou e pediu confirmação com um gesto. Eu confirmei que o latim estava correto e que aquelas palavras não eram inventadas. O sacerdote continuou sem perder o ritmo, apertou a estola com uma mão, segurou o livro do rito com a outra e manteve a voz firme. O funcionário ficou imóvel de repente e a pele do rosto se esticou como se estivesse sendo puxada por dentro. Os olhos ficaram completamente pretos outra vez
e o aro vermelho se marcou mais. Ele começou a salivar espesso, e o cheiro da boca ficou forte, como carne apodrecida. Engoli em seco porque o cheiro me atingiu diretamente. O funcionário me procurou com os olhos e sustentou meu olhar, como se soubesse que eu entendia o que estava dizendo. Nesse momento, ouvi uma voz dentro da minha cabeça. Não vinha do sacerdote nem do Monsenhor. Foi uma frase curta em tom de deboche, como se tivessem falado comigo colado ao ouvido, mas por dentro. A voz me chamou pelo apelido que usavam comigo no arquivo, o mesmo apelido que 2 colegas usavam. Minhas mãos gelaram e virei para a porta por reflexo. Ninguém falou e ninguém se mexeu. O sacerdote me sustentou o olhar por um segundo e continuou como se já tivesse visto aquela reação antes. O trabalhador voltou a gritar, mas dessa vez o grito saiu com um som muito grave, como se forçasse a garganta. O corpo se sacudiu com força e as correias rangeram. O médico verificou respiração, pulso e se colocou ao lado para que o trabalhador não se engasgasse com a própria saliva. O sacerdote ergueu o crucifixo e pronunciou uma parte mais direta do rito. O funcionário respondeu com uma ameaça dirigida ao sacerdote, usando seu nome completo, e depois soltou um dado pessoal do sacerdote. Soube que era verdade pela expressão dele, mas o sacerdote se manteve firme e continuou sem responder. O Monsenhor me pediu que lembrasse uma linha do caderno, ou uma frase repetida que eu já tinha lido no depósito. Ela estava cravada na minha mente, pela forma apressada como estava escrita. Eu a disse ao sacerdote exatamente em latim. O sacerdote a repetiu no exorcismo, sem mudar uma palavra. No instante em que a pronunciou, o trabalhador se arqueou de repente, como se algo o puxasse. Ouviu-se o choque dos dentes, ele abriu os olhos ao máximo, e o aro vermelho se marcou mais. Então soltou um grito ainda pior, e depois começou a repetir a mesma frase do caderno, com a voz dupla, palavra por palavra. Ali meu estômago se contraiu porque o caderno estava fechado, sob custódia desde que saímos do depósito. O trabalhador não o tinha visto. O Monsenhor viu meu rosto e entendeu o mesmo. O sacerdote percebeu pela mudança em todos e seguiu com mais firmeza. A voz dentro da minha cabeça voltou e já não soou como deboche. Soou como uma certeza de que eu já estava marcado por ter lido aquela frase e por ter estado perto do container. O funcionário ficou sem forças por um instante e depois voltou a se tensionar como se algo quisesse subir outra vez. O sacerdote olhou para o médico, depois para o Monsenhor e pediu para mover o trabalhador para um cômodo mais vazio, para pressionar mais o demônio e fazê-lo sair do corpo. A segurança abriu e fomos para o outro cômodo. Eu estava assustado e preocupado, porque entendi que o que tinha acabado de acontecer na capela ainda não era o fim. O sacerdote pediu a mudança para o cômodo contíguo, porque o trabalhador já estava se batendo contra o chão e contra as correias, e na capela havia bancos, bordas e quinas. A segurança abriu passagem imediatamente. O médico se adiantou e colocou as mãos no pescoço e no peito do trabalhador para cuidar da respiração. O Monsenhor saiu atrás, fazendo orações em outra língua. Eu caminhei colado neles com meu caderno, ainda com o zumbido do grito nos ouvidos. O trabalhador possuído apenas ria de forma doentia e dizia que nossas vidas iam acabar muito em breve. O container com a bolsa ficou do lado de fora, selado. Um agente ficou vigiando aquela porta, mas o possuído virou a cabeça para lá ao passar e soltou uma risada curta de deboche, sem mexer o resto do rosto. Aquela risada deixou claro para mim que ele sabia onde estava o que haviam tirado do depósito. O cômodo contíguo era mais vazio, paredes claras, uma mesa, uma cadeira e espaço para trabalhar sem estorvo. O ar parecia mais frio. O médico pediu que mantivessem o trabalhador no chão sobre a lona e que afrouxassem um pouco uma das correias para evitar que a circulação fosse cortada. A segurança se posicionou na porta. O sacerdote ficou de frente para o trabalhador com o livro do rito aberto
e o crucifixo na mão. O trabalhador ficou imóvel por alguns segundos, ofegando como se tivesse corrido. A saliva ensopava o chão, pois ele não fechava a boca. Depois voltou a se tensionar, apertou a mandíbula com força e o pescoço se marcou. Os olhos escureceram outra vez. A risada dele era mais demoníaca e mais aterradora. O som me deixou com as mãos geladas e apertou minha garganta. Depois ele me disse frases em latim sobre a Bíblia e o diabo, e disse que ele viria atrás de nós, que já éramos dele. O sacerdote seguiu com o exorcismo, repetiu fórmulas e frases que eu ouvia desde sempre. Que o sangue de nosso Senhor tem poder e que o repreende para que voltasse ao lugar de onde tinha saído, tudo no mesmo ritmo e aspergindo água benta. O trabalhador respondeu em latim, depois soltou palavras soltas em italiano e se arqueava com gritos aterradores. O monsenhor me olhou para que eu confirmasse o que estava ouvindo. Eu assenti e continuei observando, pois o latim estava correto. O trabalhador começou a dizer uma frase que eu reconheci de imediato, porque estava escrita no caderno que tinham mandado guardar. A frase era curta e estava repetida no registro do caso, sempre junto às palavras de custódia e contenção. Aquilo me atingiu no estômago porque o caderno estava fechado desde que saímos do depósito. O monsenhor me pediu que lesse uma linha para confirmar que era a mesma que precisavam. Li devagar, cuidando para não mudar uma palavra. O sacerdote me pediu que a repetisse outra vez para garantir a pronúncia. Repeti, e o sacerdote a disse imediatamente dentro do exorcismo, exatamente como eu tinha dito. No instante em que a pronunciou, o trabalhador se sacudiu como se tivesse sido atingido por dentro. Ouviu-se o choque dos dentes, o corpo se arqueou e as correias rangeram. O médico se aproximou para evitar que ele machucasse o pescoço. Ele então soltou outro grito mais curto e depois um som de garganta raspada, como se algo tivesse passado pela traqueia. Nesse momento, a voz dentro da minha cabeça voltou. Desta vez não foi deboche, foi uma ideia clara, como se alguém me empurrasse um pensamento alheio. Deu-me a certeza de que eu já estava marcado por ter lido o caderno, por ter visto a bolsa e por estar ali ouvindo. Senti pressão na testa e um calor estranho atrás dos olhos. Engoli em seco e continuei anotando, entendendo por que o monsenhor tinha me ordenado aquilo e por que o sacerdote precisava de precisão. O sacerdote manteve o ritmo e não parou para discutir com o que saía do funcionário. O trabalhador tentou falar por cima, alternou entre latim e italiano, e de repente sua voz dupla se quebrou pela primeira vez. O rosto se tensionou e os olhos ficaram abertos sem piscar. O aro vermelho se marcou forte e depois começou a se apagar, como se estivesse diminuindo. Ele fez uma última tentativa de gritar, mas o som saiu cortado, o corpo afrouxou de repente, e ele ficou ofegante, com o peito subindo e descendo rápido. Os olhos voltaram a parecer humanos, o preto profundo se foi e o aro vermelho desapareceu. O trabalhador piscou várias vezes, como se a luz o incomodasse, e começou a chorar de verdade. O choro saiu com a própria voz, confusa e cansada. Ele perguntou onde estava e por que o tinham amarrado. O médico se aproximou imediatamente, verificou as pupilas, a respiração, o pulso e confirmou exaustão extrema e desorientação. O trabalhador tremia de cansaço, o sacerdote fechou o rito com uma oração final e ficou observando em silêncio. Não buscou um gesto de vitória, apenas se assegurou de que o trabalhador continuasse respirando normalmente e de que o olhar não voltasse a mudar. O monsenhor perguntou se podia dar por concluído, e o sacerdote respondeu com uma indicação prática. Traslado médico, observação e restrição total de retorno ao depósito e a qualquer área de arquivos. A segurança agiu como se fosse um caso disciplinar, mas com mais controle. A saída do trabalhador foi documentada, e o médico o levou com 2 agentes direto a um acesso interno, onde podia sair sem passar por áreas públicas. O monsenhor ficou comigo e com o sacerdote,
O caderno foi guardado em uma pasta de custódia reservada e ninguém voltou a abri-lo ali. Já o container com a bolsa continuou selado do lado de fora. Foi recolhido com registro, selo e cadeia de custódia e enviado para um lugar que não me disseram. O depósito ficou bloqueado com restrição de acesso e o Monsenhor anotou as chaves e os nomes dos presentes. A mim me levaram a uma pequena sala e me ordenaram redigir um relatório. Escrevi com fatos, pessoas, reações físicas, medidas tomadas e o momento exato em que o trabalhador repetiu a linha do caderno sem tê-lo visto. Assinei o documento e o Monsenhor o revisou sem comentar nada e o guardou. Naquela noite fui para meu quarto e lavei as mãos várias vezes. Fiquei um tempo sentado olhando para a parede, tentando organizar o que tinha visto. Deitei com a luz apagada, fechei os olhos e a voz interna voltou uma única vez. Disse uma frase curta, a mesma que o trabalhador tinha soltado no depósito quando me olhou fixamente. Levantei da cama suando e acendi a luz. No dia seguinte, pedi para encerrar meu contrato antes do tempo. Aceitaram sem perguntas, deram-me uma saída discreta, como se lhes conviesse que eu desaparecesse do prédio sem fazer barulho. Anos depois, continuo lembrando do grito, dos olhos pretos, do aro vermelho e do momento em que o trabalhador disse a frase do caderno sem tê-lo lido e quando disse que pertencíamos ao diabo. Mas o que mais explode minha cabeça é o relatório. Eu o assinei e eu o escrevi, mas mesmo assim, quando me lembro, vejo uma linha no final que apareceu depois da minha assinatura, escrita com outra letra em latim, usando a mesma frase que ouvi dentro da minha cabeça. Nunca mais tive acesso ao documento para confirmar, mas essa linha ficou na minha memória como uma marca. Não me persegue nem mexe coisas na casa, persegue-me quando fecho os olhos, porque me lembra que algo falou dentro de um homem e depois falou dentro de mim. Decidi escrever isso porque acompanho o seu canal e vejo que muita gente conta histórias que parecem mentira, mas quem é do mato sabe que o buraco é mais embaixo. Meu nome eu prefiro não dizer, mas sou criado na roça, lido com gado desde moleque e nunca tive medo de cara feia ou de estrada escura. Pelo menos não até o ano retrasado. A coisa aconteceu quando apareceu um serviço fácil aqui na região. Um casal de donos de um sítio, gente de dinheiro, precisava viajar para fechar uns negócios na capital e ia ficar uns 15 dias fora. Eles precisavam de alguém de confiança para cuidar do gado, ver a cerca e dormir na propriedade para não deixar abandonado. O pagamento era muito bom, muito acima do que costumam pagar por dia de lida. Então eu aceitei na hora. No dia que eles iam sair, o patrão me chamou num canto, perto da porteira. Ele é um homem sério, mas estava com uma cara de quem não dormia direito. Ele me disse: "Olha, você vai ficar na casa do caseiro, lá no limite da propriedade, perto da mata fechada. Tem comida, tem tudo, mas eu preciso que você siga 3 regras. Não são pedidos, são regras." Eu quase ri. Pensei, lá vem rico com superstição. Mas fiz cara de concordância e deixei ele falar. Primeira regra: se ouvir uma voz de mulher chamando seu nome vindo da floresta à noite, não siga. Segunda regra: se aparecer uma moça linda perdida, pedindo água na cerca, não atenda. Não olhe nos olhos e mande ela embora. Terceira e mais importante: se vir algo brilhando no chão, parecendo ouro, joia ou dinheiro, não pegue. Deixe onde está. Ele disse que se eu quebrasse essas regras, algo ruim aconteceria. Eu balancei a cabeça, peguei a chave e assim que o carro dele sumiu na poeira da estrada, eu soltei uma gargalhada. Chamei o patrão de louco em voz alta. Pensei comigo: o cara tem medo de lenda de mula sem cabeça e tem todas esse dinheiro? Bom, os primeiros 3 dias foram tranquilos. Lida dura, sol quente e noite silenciosa. Eu já estava me sentindo o dono do pedaço,
No quarto dia começou. De madrugada ouvi uma voz. Era doce, parecia cantarolando meu nome no meio das árvores atrás da casa. Vem cá, vem ver. Eu arrepiei. Não vou mentir, mas sou macaco velho e pensei que fosse algum bicho, e nem dei bola. Segui a regra por preguiça, não por medo. No 7º dia estava consertando uma cerca perto da estrada quando vi uma mulher. Era bonita demais para estar a pé naquele solão. Estava de vestido branco, limpo até demais. Ela parou e pediu água. Me lembrei da regra. Fiquei desconfiado porque não tinha carro quebrado por perto. Gritei de longe que não tinha água ali e mandei ela seguir para o vizinho. Ela me olhou com uma raiva que não combinava com o rosto bonito e sumiu na curva. Aquilo me gelou a espinha, mas mantive a postura de homem. O meu erro, o meu castigo, veio no 10º dia. Eu estava roçando um pasto alto perto da divisa com a mata virgem. O sol bateu em algo no chão. Brilhou forte, aquele amarelo inconfundível. Cheguei perto e vi uma corrente. Era grossa, parecia ouro maciço, com um pingente estranho. A ganância falou mais alto que o aviso do patrão. Eu pensei: o velho é doido, isso aqui deve ter caído de alguém, vale uma fortuna. Ignorei a regra. Abaixei e peguei. Na hora que meus dedos tocaram o metal, não senti frio nem calor. Senti um peso nos ombros. Botei no bolso e voltei para a casa do caseiro. Aquela noite foi o início do inferno. Assim que escureceu, a casa parecia menor. As sombras dos móveis pareciam se esticar. Eu fui deitar e, quando fechei os olhos, comecei a ter visões. Não eram sonhos, eram visões acordado. Eu via vultos saindo das paredes, sussurrando coisas que eu não entendia, mas que me davam vontade de chorar de desespero. Eu tentava dormir, mas o cansaço não passava. Parecia que a cada cochilo, algo sugava minha energia e minha vida. Eu acordava suando frio, com o coração disparado, e a corrente no meu bolso parecia pulsar. Foram 5 dias assim. Eu emagreci uns 4 quilos em menos de uma semana. Eu olhava no espelho e via um homem morto, com olheiras fundas e pele cinza. Eu sentia uma presença atrás de mim o tempo todo. Se eu olhava rápido, via algo alto, escuro, parado no canto do olho. Eu não conseguia largar a corrente. Tentei jogar fora, mas minha mão não obedecia e parecia que ela tinha grudado em mim. Eu estava virando uma casca vazia. O mal não era um monstro gritando. Era esse silêncio pesado que comia minha vida aos poucos. Graças a Deus, os donos voltaram 2 dias antes do previsto. Quando o patrão desceu da caminhonete e me viu, ele não perguntou: como foi? Ele olhou para minha cara de caveira e disse: você pegou o ouro, né, seu imbecil? Eu não tive forças nem para negar. Ele foi até mim e não tocou na corrente com a mão. Ele pegou um pano grosso, enfiou no meu bolso e tirou aquilo. Na hora que saiu de perto de mim, senti o ar voltar para o meu pulmão. Ele me mandou entrar no carro na mesma hora. Nem olhou para o gado e me levou direto para a cidade vizinha, na casa de um padre antigo, conhecido dele. O padre nem precisou de explicação. Me fez sentar num banco de madeira, jogou água benta e começou a rezar em latim, colocando a mão na minha cabeça. Eu senti meu corpo ferver e tremia igual vara verde. Vomitei uma coisa preta e amarga. Quando acabou, eu estava fraco, mas era um cansaço de gente viva, não de gente morta. O patrão me pagou e disse para eu nunca mais voltar lá para trabalhar. Disse que eu tive sorte, que aquilo era uma isca de coisas antigas que moram na mata e que o ouro não era ouro. Era uma maldição para prender a alma de quem é ganancioso. Hoje estou bem, mas nunca mais pego nada do chão. E se alguém me dá uma regra boba de roça, eu obedeço de cabeça baixa. Digo com certeza que o mal existe e ele gosta de quem se acha esperto demais.